Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar hoje um trabalho que começou no meu mestrado, mas aí eu comecei o doutorado depois e não tive tempo de expandir ele, e agora estou tentando expandir ele para ver quais resultados a gente consegue. Basicamente, a gente está desenvolvendo um novo Z-Scan heterodino, que, diferente do tradicional, ele serve para lasers pulsados de femtosegundos e ele usa uma resolução por polarização que não era comum antes, e aí a gente quer medir efeitos refrativos não lineares. Eu vou fazer uma breve introdução, falar do Z-Scan heterodino de laser CW anterior, esse novo Z-Scan heterodino, os materiais que a gente mediu, resultados e as conclusões. Na introdução, basicamente, quando a gente faz um Z-Scan ou um NERS, o que a gente quer medir ou espera medir é esse N2 eletrônico instantâneo da ordem de femtosegundos, que é o N2 importante para aplicações em chaveamento óptico, em dispositivos fotônicos, porque ele tem uma resposta de femtosegundos, né? Você desligou o feixe e automaticamente esse N2 desliga também, então é o N2 eletrônico que a gente busca. Mas na prática pode acontecer de o N2 que a gente está medindo, na verdade a gente está medindo um ΔN, que pega uma parte instantânea eletrônica, uma parte que é rápida, mas não é instantânea mais, que tem a ver com a orientação molecular ou outros efeitos orientacionais nucleares, e uma parte térmica ainda. Então, basicamente fica complicado, porque na nossa medida esses três termos vêm juntos. A gente pega um sinal efetivo lá, que se a gente não tomar cuidado, a gente erroneamente assume que é só o N2 vezes I e assume como sendo eletrônico. Mas essa parte aqui de efeitos nucleares, ela tem da ordem de picosegundos e a parte térmica é da ordem de milissegundos. O térmico é mais complicado ainda, porque ele não é exatamente de Q3, ele não depende diretamente da intensidade, mas o orientacional depende da intensidade, ainda dá para relacionar com Q3. Mas enfim, a gente quer conseguir num sinal qualquer, saber se esses efeitos estão presentes e saber calcular eles, né? Que aí eu falo discriminar e quantificar eles três. Bom, para o caso eletrônico ou até por orientacional junto, a gente tem o efeito Kerr, que seria um efeito Kerr efetivo que pega o eletrônico orientacional. Basicamente a gente pega essa parte real do tensor de Q3 aqui, e se o meio for isotrópico, que são os materiais aqui que eu vou usar, você resume esse tensor a só dois termos, A e B, então beleza, fica bem mais simples, um tensor vira só dois termos aqui. E aí, como o Lino fala bastante, mostra nas apresentações dele, dependendo da razão entre esse A e B, dá para ver pelo livro do Boyd, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas essa razão entre A e B, que são esses dois termos do Q3 que importam pra gente, dependendo a razão, o efeito dominante ali ou é de orientação molecular, um efeito mais nuclear, ou eletrônico não ressonante, né, que é eletrônico ligado a estados virtuais, que não é ressonante, ou é térmico, ou efeitos parecidos com o térmico, né. Aí o interessante é que isso tem uma dependência com a polarização. Se você fazer as continhas, escrever um índice de refração num referencial aqui, que você basicamente, em vez de pegar XY, você pega circular à direita e circular à esquerda. E aí você escreve os termos para as polarizações diferentes que você usa, e aí você percebe que se a polarização for linear, o N2 vai depender de A e de B, se a polarização for circular, depende só de A, e se a polarização for elíptica, no caso do NERS, basicamente você tem uma dependência só de B. Daí o que a gente faz? Para o Z-Scan, a gente usa a polarização só linear e circular, e aí pela razão desses dois termos, a gente tem qual é o efeito dominante, então você faz um Z-Scan linear e um circular, e aí se a razão der 1.5 seria o eletrônico, se a razão der 4 seria orientacional, e se não variar seria térmico. Aqui um asterisco depois eu vou falar sobre. E para o NERS, o interessante é que para o eletrônico o B igual a A, para o orientacional o B igual a 6A e para o térmico o B igual a 0. Como o B igual a 0 e o NERS só mede B, então você não pega térmico, o efeito é cego a efeitos térmicos. E o NERS, apesar dessa vantagem de não pegar efeito térmico, ele tem a desvantagem que você não consegue discriminar o eletrônico orientacional. Se você está medindo lá um solvente e você está usando pulsos mais longos, você basicamente pode falar que aquele N2 é puramente eletrônico, mas tem um orientacional junto que a sua técnica não consegue ver a princípio. O Z-Scan, ele tem esse problema que o térmico sempre influencia, dependendo do comprimento de onda, da potência, da taxa de repetição, do que você está fazendo ali, mas você pode discriminar os três, porque você já tem a razão dos três valores certinhos, e aqui esse A e 6A a gente não consegue discriminar. Aí, no passado já foram feitas várias medidas para ir solucionando isso, por exemplo, no caso do NERS, tem medidas em solventes simples, por exemplo, aqui a acetona. Esse aqui é um valor típico de NERS. Aqui você tem o valor da cubeta, do solvente e da cubeta de novo, né?
Então, o CCV, você está medindo uma acetona na cubeta de quartzo ali. As paredes da cubeta não mudam de valor conforme você muda a duração do pulso, mas o valor da acetona muda. Então, por exemplo, a sílica ou o quartzo ali, ela tem um N2 eletrônico aqui mensurável, só que ela não tem efeitos orientacionais nucleares porque é uma estrutura ali amorfa do vidro. Já a acetona, como são moléculas ali no solvente, quando o campo elétrico chega do laser, essas moléculas se alinham, você muda a polarizabilidade ali do meio, porque o alinhamento delas muda ali a contribuição de cada termo, e aí diferentes durações do pulso pega diferentes valores de N2 aqui. E aí tem essa brincadeira de você escrever o N2 efetivo como sendo uma parte rápida e uma mais lenta, que se traduziria para o eletrônico e para o orientacional. Aí você faz medidas em diferentes duração do pulso e você consegue tirar as duas contribuições. Para o caso do Z-Scan, é um pouco mais simples, de certa maneira, porque a gente consegue discriminar os três efeitos. No passado a gente fazia a discriminação de 2 em 2. Ou tirava o eletrônico do orientacional, ou o eletrônico do térmico, o orientacional do térmico. Então aqui tem exemplos, se você faz o Z-Scan linear ou circular, você vê que tem independências diferentes. Na mesma amostra, mesmas condições, se só mudou a polarização, o valor muda. E aí, por exemplo, o CS2, que é um solvente que é conhecido por ter efeitos orientacionais grandes, conforme aumenta a duração do pulso, você vê um eletrônico constante e um orientacional aumentando. Aí, por exemplo, se você pegar a rodamina B, você pode tentar discriminar o eletrônico do térmico. Daí você muda o comprimento de onda. O eletrônico muda porque o comprimento de onda está mudando e o térmico muda também, porque você pode estar mais perto ou mais longe da banda de absorção. Daí, beleza. O que a gente tinha feito no meu mestrado foi, em vez de discriminar de 2 em 2, tirar os três efeitos de uma vez. A gente escrevia o Z-Scan linear e circular como sendo essa soma de eletrônico, orientacional e térmico. E aí tem essas razõezinhas, dependendo do tensor de Q3, quando está circular. E o térmico, ele pode variar dependendo de algumas circunstâncias que eu vou mostrar lá. Mas a princípio era para ser igual ao térmico independente da polarização. Aí a gente pegou o CS2 de novo e mudava a taxa de repetição. Mudando a taxa de repetição e mudando a polarização, você basicamente tinha 2 ou 3 parâmetros aqui para conseguir discriminar essas 2 ou 3 variáveis. E aí você tinha esse sisteminha de equações e variava a quantidade equivalente de coisas para discriminar cada um dos termos. Aí a gente usava uma equação do Z-Scan expandida, porque geralmente a equação do Z-Scan pega só esse 1 mais 4x delta φ, né? Que seria um termo eletrônico aqui. A gente estava usando esse modelinho simples de lente térmica, que considerava que no nosso Z-Scan, além de uma autofocalização do tipo Kerr, que é o que a gente chama de Z-Scan classicamente, também considerava um Z-Scan de lente térmica, que é mais comum em laser CW, mas aqui a gente adicionou para dizer que o delta T pico vale ali que a gente está medindo, a largura do Z-Scan, depende de uma mudança de fase ultra rápida aqui, ou só rápida, e de uma mudança de fase lenta. E aí a gente associa, dependendo da geometria das equações ali, a largura da variação da transmitância com essa fase térmica ou eletrônica orientacional. Aí dessa daqui a gente separa em eletrônica orientacional, e aqui a gente poderia achar o N2 térmico, só que a gente não usa essa nomenclatura de N2 térmico para não entrar em confusão de depende da intensidade ou não, isso aí é populacional, ou EC3 ou EC1. Então a gente só acha essa fase térmica aqui e mostra que tem um efeito térmico acontecendo no mesmo sinal ali. Como o eletrônico orientacional tem uma dependência mais explícita com a intensidade, é bem mais descrito no Boyd, é tranquilo usar essa nomenclatura N2 eletrônico orientacional para separar. Aí o interessante é que, basicamente, dependendo da diferença entre esse termo eletrônico orientacional e esse termo térmico, o seu Z-Scan muda. Por exemplo, essa curva azul seria um Z-Scan tradicional que a gente mede, que a gente espera medir. A curva vermelha seria, o efeito térmico está muito forte, então esse termo é maior. E a curva preta é o mais interessante que a gente chegou a ver no meu mestrado, que foi quando esses dois têm mais ou menos a mesma magnitude, você tem uma união dos dois. Acontece como se fosse um envelope térmico aqui e o eletrônico acontece no meio dele. E aí, a gente teve que usar uns fatorizinhos de correção, que eu estou falando aqui agora porque vai ser importante depois no caso do heterodino, mas esse fator 0,82 e 0,71 tem a ver com a distância entre o pico e o vale das duas curvas. No caso do térmico ele é mais alargado, e aí como a gente está vendo a mistura dos efeitos, é bom pôr esses fatores para ser justo com a proporção de cada um ali no sinal. Daí beleza. Para o caso do CS2, por exemplo, cada um desses Z-scans linear e circular, a gente faz uma reta aqui, você tem o Z-scan em função da taxa de repetição do laser.
Conforme a taxa aumenta, a carga térmica aumenta ali, por mais que o laser seja de femtosegundos, aqui a gente está usando o carbide no 515 nanômetros e cerca de 200 femtosegundos. Por mais que seja de femtosegundos e entre um pulso e o outro não teria tempo de... intrapulso, né? Enquanto o pulso está interagindo com a amostra, não tem tempo de formar o térmico, mas entre os pulsos começa a ter tempo de formar o térmico, porque se a taxa de repetição é 1 MHz, a cada 1 milissegundo, se eu não me engano, milissegundo, mas enfim, perdi a continha, mas a cada 1 milissegundo estaria chegando já um pulso na amostra e dá tempo de esquentar o térmico. Diferente de você usar uma taxa de repetição de 1 kHz, em que o seu pulso é muito mais curto do que o tempo de resposta do térmico e a distância entre os pulsos também temporalmente é longa, então não dá tempo. Aí com essas duas retas, bem simplesinho, você faz um fitting linear e você tira o N2 eletrônico, orientacional e as contribuições do efeito térmico. Aqui a contribuição do efeito térmico não é a mesma para linear e circular, porque você tem um aquecimento da amostra por 2 fótons. A gente percebeu isso que é interessante, que quando você está medindo amostras que o efeito térmico vem de absorção não linear, a razão de B sobre A não fica igual a 1 para o térmico, fica igual a 1,5, como se fosse um efeito eletrônico no térmico, que seria a absorção por 2 fótons aqui no caso do CS2. Beleza, aí a gente tinha essa técnica no meu mestrado, só que a gente não conseguia dizer qual que é a duração da resposta desse efeito térmico, né, quanto que ele precisa para se formar. Em casos que esse efeito térmico é baixo, como que a gente faz essa medida? Porque é difícil ter essa sensibilidade, ainda mais quando você trabalha com materiais complicados, que o Z-Scan tem muita dificuldade no sinal ruído. Desculpa. E o maior problema de todos, é muito difícil algum laboratório ter esses lasers com taxa de repetição ajustável. O carbide é um laser meio atípico nesse sentido, né, que você consegue ajustar a taxa de repetição mantendo a energia dos pulsos, então ele é bem estável nesse sentido e ele tem essa característica que outros lasers não têm. Então a gente queria fazer essa discriminação toda em uma única taxa de repetição. Daí veio o caso heterodino. Eu vou falar agora do heterodino clássico de CW. Basicamente é um Z-Scan refrativo normal, que a gente está acostumado, só que você adiciona um modulador eletroóptico e um gerador de função aqui, que basicamente o seu laser CW, junto com essa modulação, vai chegar na sua amostra e dependendo do casamento entre o seu laser CW e a frequência dessa modulação, que você vai ficar mudando essa frequência, o sinal vai variar. Então, dependendo se você tem uma frequência aqui baixa ou alta, o efeito térmico medido na sua amostra vai ser maior ou menor. No caso desse Z-Scan heterodino, a gente usa a palavra heterodino porque significa diferentes frequências, né, na detecção. O experimento é feito numa frequência e a detecção é feita em outra, então a gente usa heterodino para com essas frequências diferentes, assim. E aí você media no lock-in a relação entre o efeito térmico aumentando ou diminuindo conforme você mudava essa modulação na detecção. E aí a brincadeira era essa, basicamente você tem uma modulação senoidal ali chegando no seu detector, longe do foco você não tem deslocamento da fase, e no foco, quando você está no pico ou no vale, a fase é atrasada ou adiantada por causa desse efeito térmico. E aí vai ser adiantado ou atrasado dependendo se o N2 é negativo ou positivo, né? Quer dizer, os dois acontecem, mas a ordem que acontecem depende se é negativo ou positivo. E aí, essa medida de deslocamento de fase, você mede em fase no lock-in. Geralmente o Z-Scan a gente faz em transmitância. Mas ao mesmo tempo você pode estar pegando a transmitância. Nesse caso do CW não te daria muitas informações, mas no nosso caso vai ser importante. E aí, bom, beleza. As equações, passando bem por cima aqui, é a equação tradicional do Shake-Bahai e do Z-Scan, só que você usa essa equação aqui de Debye, abre as relaçõezinhas e você chega numa relação com a sua intensidade, que vai depender dessa modulação aqui que mexe com o efeito térmico. Aí, abrindo mais e mais contas, você chega em duas relações. Isso aqui vai ser a magnitude que você está medindo no seu lock-in, que seria a transmitância, e isso daqui vai ser a fase. Daí, beleza. Se traduz nisso daqui. A magnitude, você traduz para delta T pico vale, né, o delta da transmitância, que é o que a gente mede geralmente no Z-Scan. Geralmente ele só é 0,406 e a fase. Mas aqui, por causa desse elemento heterodino, surge esse 2 mais delta quadrado, 1 mais delta quadrado, sendo que esse deltinha está relacionado com a frequência que você coloca o seu elemento heterodino ali. Seja um chopper, seja o gerador de função junto com o modulador eletroóptico. E no caso da fase,
geralmente ela seria só 0,406 e esse delta de fase aqui, mas surge essa outra função que depende da frequência do chopper. Então, basicamente numa única medida você pega dois z-scans diferentes, assim, você pega um em transmitância e um em fase, e aí você pega o delta da fase e o delta da transmitância. Daí esses aqui geralmente são os gráficos. Por causa do deslocamento da fase, você faz um gráfico da frequência do chopper, normalizada por esse deltinha, pelo delta φ. Esse deltinha ele vai ser ômega vezes tal. O ômega é a frequência angular do chopper e o tal é o tempo de resposta do efeito térmico. Então, quando você tem que ajustar a sua curva, para quando esse deltinha for 1, ele sempre bate no pico. E aí você consegue achar o tal, que é o tempo de resposta térmico da sua amostra, que vai depender só de onde é a frequência de pico da sua modulação. E por causa da magnitude, ela tem esse perfil aqui. A gente pode ver que conforme você muda o delta da fase, ele só muda a amplitude da curva aqui, a curva tem esses formatinhos. O interessante é que existe um link entre elas duas, por causa do heterodino clássico, que a primeira coisa, no delta T pico vale, quando você está em baixas frequências e passa para altas frequências, o efeito cai pela metade. Então aqui estava 0,8 caiu para 0,4. O que isso significa? Em baixas frequências, a sua modulação está pouco interferindo no experimento, então você está pegando o efeito térmico máximo ou o efeito térmico máximo ali. E dependendo se esse efeito térmico for positivo ou negativo, você vai ter o máximo ou o mínimo aqui. E para altas frequências, você tem uma média ali, você está pegando meio da sua curva, que seria uma média temporal de, por exemplo, se for o chopper, está com a pá aberta ou a pá fechada. Então a gente espera sempre que caia pela metade o total do efeito aqui ligado ao efeito térmico sendo modulado. E além disso tem esse link, que se você pegar o máximo da transmitância, que acontece quando o chopper está no mínimo, e o máximo da fase, que acontece quando o deltinha está no 1, você tem que um é 4 vezes o outro, que seria o 0,20 e o 0,8 aqui. Daí beleza. Para o nosso caso, esses links, essas coisas não ficam mais tão simples. Qual que é a diferença da nossa técnica? A gente vai trocar o laser CW por um laser pulsado, que vai ser o carbide. A gente vai colocar uma lâmina de onda para mudar a polarização de linear para circular. E em vez do modulador eletroóptico, a gente usa um chopper, que é a grande vantagem da técnica. O modulador eletroóptico não é um negócio tão simples, tão barato e tão comum em laboratório. E aí, a modulação, em vez de ser um seno, vai ser essa onda quadrada, que ela sofre tem uma distorçãozinha exponencial, meio para cima e meio para baixo aqui. E basicamente, no nosso loquinho ali tem toda uma brincadeira ali de diferentes termos nas séries de Fourier e como a detecção dele funciona. O que acontecia antes com a fase senoidal sendo atrasada ou adiantada é trocada por essa onda quadrada sofrendo essa distorção para cima ou para baixo. E aí a gente tem a mesma medida. Eu não vou entrar em detalhes do porquê isso aqui funciona, porque teria que abrir todas as contas lá, mas a gente obtém o mesmo resultado. Aí, enfim, antes as nossas equações elas só consideravam o efeito térmico, porque você estava usando o laser CW com heterodino, você só pegava essa fase térmica. Mas para lasers ultra rápidos, como que a gente vai adicionar o orientacional e o eletrônico aqui? O que a gente faz é, do mesmo jeito dos Z-scan resolvido em polarização, a gente faz uma soma dos três efeitos, sendo que o eletrônico orientacional não vai depender da frequência do chopper, porque eles são efeitos ultra rápidos que não vão depender da forma da detecção ali, e o térmico ele vai ser modulado pelo chopper. Aí, o que a gente espera? Você teria um valor de delta T pico vale constante, que seria essa linha vermelha, que seria a soma do eletrônico orientacional, e quando você tem o efeito térmico, esse valor ele vai cair, esse 0,82 é só aqueles termos por causa da geometria das curvas, mas ele vai cair metade do efeito térmico ou o efeito térmico inteiro, que é aquela questão do efeito térmico cair pela metade de altas para baixas frequências aqui. E aí, por causa circular é a mesma coisa, só que a gente considera as razões dos efeitos que caem com a polarização. Então, o que a gente vai adicionar nas nossas equações? Vai ter um fator de meio por causa do chopper, que vai fazer a modulação de 50% aqui, e não vai usar mais o gerador de função. Esse fator de 0,406 vezes a fase, que é comum no Z-scan, a gente, por a fase térmica, troca por esse 0,524 vezes essa fase térmica. Porque a gente tenta, nas curvas, ajustar a dinâmica dos efeitos, porque quando você está em frequências baixas,
e para frequências altas, você pode estar pegando efeitos rápidos e depois efeitos lentos. Só que do mesmo jeito que tem aqueles fatores do alargamento ou não do Z-Scan, tem também essa questão do 0.406 virar 0.524. Aqui tem um artigo do Tomás Catunda, que ele faz bastante Z-Scan CW em sólidos assim, que ele fala mais sobre isso e ele faz Z-Scan resolvido no tempo e ele mostra esse 0.406 virando 524. Enfim, isso daqui é o que está mais em aberto nas nossas equações, é sempre difícil ajustar tanto esse fator quanto os fatores de correção do 0.82 e 0.71 que se deve à mistura dos efeitos. E a gente vai adicionar também a resolução em polarização. Então, as equações ficam assim. Isso daqui é para transmitância. O que a gente fez? Você tem a parte térmica, que vai com essa modulação do Chopper, e tem um fator de correção e o meio do Chopper, o eletrônico orientacional. E aí você faz um circular também, a mesma coisa, só que é o térmico circular e a mudança da polarização. Aí aqui é o efeito lento, que depende do Chopper, o efeito rápido, que é o efeito Kerr, não depende do Chopper. Isso daqui é se a parte eletrônica orientacional é maior que a térmica, e se a térmica for maior que a eletrônica orientacional, a gente, em vez de usar o 0.82 aqui, põe o 0.71 aqui. Mas para esses slides não importa. Aí a gente vai tirar, no eletrônico vai associar uma fase eletrônica, orientacional uma fase orientacional, e no térmico essas fases térmicas para separar cada um dos efeitos. Em fase, a gente tem praticamente a mesma coisa do que antes, a única diferença é que a gente põe esse fator de 0.82 se o efeito Kerr for dominante, se for a lente térmica dominante, não coloca o fator. O que é legal dessa detecção heterodina? Aqui a gente já teria as ferramentas para pegar os 3 efeitos, só que se torna um fitting um pouco difícil. Só que na mesma medida a gente está pegando em fase também, e a fase ela depende só do efeito térmico, então a gente tem essa detecção isolada do efeito térmico, que pode trazer mais sensibilidade para os casos que o efeito térmico é pequeno na amostra. E além disso a gente tem a obtenção da resposta temporal do térmico que não tinha antes. E aí fica assim as equações, então, o que era essa daqui no heterodino CW passa para essa daqui no nosso novo heterodino, e o que era essa aqui de transmitância no lock-in, no heterodino CW, passa a ser essa. A gente agora tem equações por linear e por circular que levam em conta os 3 efeitos. Aqui a gente encontra a resposta térmica e encontraria o N2 térmico, entre aspas, e aqui o N2 orientacional eletrônico, e ainda pode tentar achar o térmico por aqui também para ver se condiz com aqui. E aí beleza, essa aqui é a melhor parte da técnica. Ela, além de discriminar, ela quantifica esses 3 efeitos e te dá a resposta térmica em um laser que tem uma única taxa de repetição. O detalhe é que a taxa precisa ser alta para ter o efeito térmico, mas é uma única taxa. Os materiais que a gente vai medir foi o CS2, que eu medi no meu mestrado. O interessante dele é que ele tem essa forma aqui, que é quase um charuto assim. Então, quando você muda a duração do pulso, as moléculas do solvente vão se orientar com o campo, porque ela tem essa forma que privilegia um dos eixos no lugar do outro. O N0, desculpa, a separação linear dele não é tão grande, ele basicamente tem uma dispersão legal. Ele é interessante porque o GVD dele é bem alto e é um solvente de calibração bem conhecido. A gente vai estar usando ele numa cubeta de 2 mm, comum de partes. E o outro, que são medidas agora que eu estou expandindo, porque no mestrado eu tinha feito só para o CS2 e agora eu estou querendo fazer em diferentes vidros ópticos. A gente está usando esses vidros da Schott, que são vidros de calibração, porque Z-Scan refrativo tem muitas dificuldades em relação ao alinhamento, o sinal ruído, a qualidade da amostra. Então a gente está tentando usar esses vidros bem comportados para tentar provar a técnica e depois ficar mais confiante para usar esses novos vidros dopados interessantes para aplicações. Esse vidro ele tem um N0 bem alto, é 1.86, então o N2 dele acaba também sendo alto. A dispersão também é grande e basicamente ele, aqui no CS2 eu acabei não falando, mas ele é transparente e só absorve lá no ultravioleta, então a gente vai jogar em 515, a gente não tem absorção de um fóton, mas pode estar pegando algo por mais fótons aqui. No caso do vidro aqui também, a gente vai estar jogando aqui no 500, ainda está, se eu não me engano aqui é só a contribuição de Fresnel, eu acho que ainda seria transparente. E a gente pode estar pegando algo de mais fótons ali, de absorção. Aí os resultados. Eu fiz uma calibração com o NERS antes. Para o CS2, esse daqui é um valor de NERS que eu encontrei no Carbide. Como eu disse, o NERS ele não te dá essa discriminação entre o eletrônico orientacional. O que eu fiz foi só uma brincadeira de somar a parte eletrônica orientacional e dividir por 2. E aí a gente achou uns valores bons para o CS2, que ele, na literatura ele tem essa ordem
de 10 a menos 19, ele daria mais ou menos 3 aqui, mais ou menos 2 para o eletrônico orientacional. E aí, essa daqui é a transmitância, seria a absorção dele, praticamente você não pega a absorção por 2 fótons ou qualquer fóton lá. Isso daqui vocês podem ver estava no 100%, nem pega 1%, então a gente não consegue medir absorção não linear nele, tipo, acho que o Z-scan absortivo também teria bastante dificuldade. E aí, como eu já tinha mostrado antes, a gente já tinha feito as medidas lá com o Z-scan resolvido em polarização e achado os valores que estão praticamente os mesmos aqui do NERSC, com esses valores da taxa térmica, que tem uma razão de 1.5 entre eles, representando a absorção não linear. Para o caso heterodino, esse daqui é o primeiro resultado do CS2, esse aqui são as medidas em fase. A gente vê que o fitting é difícil de ser ajustado, porque para altas frequências e baixas frequências tem aquela brincadeira do 0,406 e 0,524, que são as diferentes curvas ali que acontecem, então é difícil fazer o fitting. Aqui a gente usa o laser apenas em 1 MHz e varia a frequência do chopper, de 0 até 2000 Hz aqui. A gente viu que o pico estava em 50 Hz, então em 50 Hz se torna o delta igual a 1 e a gente acha esse tempo da resposta térmica de 3,18 milissegundos, que o tempo térmico realmente é da ordem de milissegundos geralmente, então beleza. O fitting a gente deixa basicamente um fator aqui de ajuste, que deveria ser igual a meio vezes 0,524 vezes 0,82 vezes a fase térmica. A gente encontrou esses valores que 0,40 é bem parecido com o que tinha encontrado antes, 0,28 com 0,27. E de novo, a gente vê que as fases são diferentes, então você tem ali uma fase que é proveniente da absorção não linear. Comumente essas fases não dependeriam de ser linear, não dependeriam da polarização. Se você pegar um Z-scan heterodino CW, você vai fazer linear ou circular, deveria dar a mesma fase ali. O que é interessante aqui é que as fases são negativas. Isso vai ser importante depois. Aí, esse daqui é o Z-scan heterodino que a gente mediu para o CS2 em magnitude, ali em fase. De novo, o chopper vai de 0 Hz até 2000 Hz aqui, que é o equivalente a delta igual a 40. E a gente vê que para frequências baixas do chopper, você teria basicamente um efeito térmico quase total, ou pela metade ali acontecendo. Isso está bem próximo ao que a gente encontra para os nossos Z-scan resolvido em polarização. Que, não sei se ficou clara a diferença entre essas duas técnicas, mas uma eu coloco o chopper antes da amostra e a outra não. Por exemplo, essa aqui, resolvida em polarização, você nem precisaria de chopper nenhum. No nosso caso, a gente coloca um chopper depois da amostra só porque o lock-in não consegue trabalhar nessas diferentes taxas. Mas enfim, aqui seria um Z-scan comum, você só está mudando a polarização e a taxa de repetição. E aqui, você mantém a taxa de repetição fixa, muda a polarização, só que você tem um chopper antes da amostra controlando o quanto de efeito térmico chega nela. E aí quando você aumenta muito a taxa de a frequência do chopper, você teria já uma saturação aqui do efeito, que beleza, a frequência do chopper não está influenciando mais e o efeito está vindo pela metade aqui. Daí está equivalente com o que a gente encontra aqui, se você pegar os dois regimes equivalentes. Daí você pega um fitting aqui, que pega um parâmetro livre aqui e outro parâmetro que não depende da frequência do chopper. Você fica com duas equaçõezinhas num sistema e tira o eletrônico orientacional. O legal disso é que fica bem parecido com o resolvido em polarização também, bem parecido com o NERSC. Daí os três estão conversando entre si. Além disso, você pega o efeito térmico. No nosso caso é um efeito térmico só para 1 MHz. Se você tivesse outras taxas de repetições, esse número aqui mudaria. Mas no caso também fica bem parecido com as outras técnicas. Aí, agora meu desafio está sendo tentar fazer isso em vidros ópticos, que basicamente se torna mais difícil por ser mais difícil a medida nos vidros. Com o NERSC, nesse vidro LASP N30 aqui, a gente conseguiu pegar um valor de 1.1 10 a menos 19, que é um valor bem condizente para esse vidro, geralmente está na ordem de 10 a menos 19 também. Para vocês terem ideia, o valor da sílica seria 0,25 10 a menos 19 nessa região, então ele é mais ou menos 4 vezes maior que a sílica ali. A gente usa um vidro de 2 milímetros. E aqui seria a absorção não linear dele. O NERSC ele pega a fase e magnitude, na magnitude do NERSC você pode tirar praticamente um Z-scan absortivo aqui. E aí seria o beta de 1.8 10 a menos 13, que é bem baixo assim. Você basicamente tem 2% aqui só na perda de transmitância, usando 30 mW, que é gigante. Então você está com uma intensidade gigante e mesmo assim o beta é pequenininho. Então a absorção não linear dele aqui, eu espero que seja 2 fótons, é bem pequena. Esse daqui foi a medida que eu fiz para o Z-scan resolvido em polarização. O interessante é que para os vidros a parte térmica é positiva. Então para o CS2
essa curva estava caindo, porque conforme você aumentava a taxa, aumenta o térmico era negativo. Aqui o térmico é positivo, então você aumenta a taxa e as curvas sobem. É bem legal ver essa diferença entre solvente e vidro. E a gente encontra um N2 eletrônico de 1,10 a menos 19, e tem um N2 orientacional que dá menos 0,06, que eu até deixei com incerteza grande de propósito, mas eu acredito que isso daqui é só incerteza do próprio Z-scan, porque se você pegar esse primeiro pontinho linear e esse primeiro circular, a razão entre eles dois deveria ser 1,5, porque basicamente você está em 1 kHz, você não tem efeito térmico, a razão é 1,5 para efeito eletrônico. E a gente não espera ver efeitos nucleares ou orientacionais nos vidros. Então eu acredito que como isso daqui não deu 1,5 e dá 1,44, no fitting surge uma brecha para ele assumir que tem um efeito orientacional ali, só que seria muito pequeno. O que pode estar em aberto? Alguns artigos antigos colocam que existe um N2 nuclear de vidros, que é um N2 negativo e, enfim, só se a gente estiver medindo um N2 negativo muito pequeno que seria uma taxa nuclear. Mas isso aqui é muito difícil ter certeza por causa das incertezas das medidas. E aí a gente vê efeitos térmicos que têm inclinações diferentes também. Ele está bem menor do que o CS2, mas ele é positivo agora, e a razão dá 1,3 em vez de 1,5. Aí esse 1,3 ainda está em aberto se ele deveria ser 1,5, mas é a incerteza, ou esse 1,3 aparentemente ele indica que está acontecendo alguma coisa a mais ali. Então eu nem assumi que a absorção de dois fótons, eu escrevi só a absorção não linear aqui, e eu estou repetindo essas medidas. Por enquanto esse 1,3 continua acontecendo, então eu estou achando meio esquisito. Bom, o N2 tinha dado 1,10 a menos 19, no NERS 1,1, beleza, então a gente está conseguindo dialogar entre as duas técnicas, mesmo por causa dos vidros. E para o caso do heterodino agora fica mais complicado. A fase é bem mais ruidosa, aqui eu estou medindo em miliradianos, então tipo, se você converter para graus, eu acho que era 0,3 o máximo aqui. Então, você medir uma fase de 0,3 no Z-scan é difícil, tem que pôr muita varredura e eu estou fazendo uma expansão no lock-in para ele medir 10 vezes maior ainda, aumentando o ganho lá. Então, o que deu para pegar de comportamento é que eu acredito que o pico seja 150, mas se ele for 200 ou 100, ainda está em aberto, daria um tempo de resposta de 1 milissegundo, no CS2 era 3, então é 3 vezes menor. E também é difícil fazer o fitting considerando altas e baixas frequências. Às vezes ele fita bem aqui no pico, mas não pega aqui bem na cauda. E a gente faz o fitting e encontra valores de 0,11, 0,085 por térmico e de novo dá aquela razãozinha de 1,3 que não está dando 1,5. Para a nossa Z-scan resolvida em polarização, tinha dado bem parecido. Então os valores até dialogam, mas é difícil porque tem que tirar várias médias e de certa maneira a gente tenta forçar um pouco o comportamento. Eu ainda estou tentando fazer muitas medidas para saber se, por exemplo, não existem dois picos aqui e a dinâmica térmica do vidro ser diferente, ter duas contribuições, por exemplo. E aí seria muito mais difícil adaptar as equações. Esse daqui seriam as medidas do heterodino para o vidro em transmitância. Basicamente acontece de novo de aparecer um pequeno térmico, mas eu acredito que seja só questão do erro aqui do Z-scan. Porque se você pegar esse primeiro ponto aqui, que seria quando você está com o chopper com frequência muito baixa, aqui já daria uma razão de 1.5 e chegou em 1.4. Então eu acho que essa incerteza aqui de não estar 1.5, não está dando o eletrônico direitinho, ainda abre brecha para pôr orientacional. E o N2 de novo fica bem parecido, aqui deu 1.2, tinha dado 1.0. Então está variando entre 1, 1.1, 1.2, a gente consegue chegar em resultados bem parecidos. E a parte térmica também fica bem parecido e de novo aparece esse fator de 1.3. Acho que eu já falei bastante, vou para as conclusões, eu pulei muito. Quais são as conclusões? Essa nova Z-scan heterodino, que é resolvida em polarização e funciona para pulsos ultra rápidos e uma única taxa de repetição do laser, ele pode discriminar e quantificar esses três diferentes efeitos refrativos, tanto para vidros quanto solventes. A gente ainda está identificando qual que é a diferença entre eles. A gente também mede a resposta térmica temporal aqui. Para o CS2 a gente pegou cerca de 3 milissegundos e para o vidro laço N30 cerca de 1 milissegundo. E os resultados que foram feitos no Carbide em 515 nanômetros, 1 MHz, em cerca de 200 femtosegundos, eles dialogam bem, todos são equivalentes entre o NERS, o nosso Z-scan com a polarização e o nosso Z-scan heterodino. O que estava bastante em aberto é uma investigação que a gente precisa fazer ainda para entender essa dinâmica temporal desses diferentes efeitos, de quando você passa de baixas para altas frequências, o que acontece ali para
para ser sempre difícil você ajustar essa parte com essa parte da curva, né? E se tem mais contribuições ali acontecendo. Então, as referências e muito obrigado, pessoal.